A vida de um homem pode ser medida por suas escolhas. Algumas escolhas são fáceis, outras exigem coragem, pois o Senhor criou cada um com seu livre-arbítrio, que tem o proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, disse o Senhor Yahweh para nossa geração. Um homem comum, mas no meio de uma geração má e perversa, fez uma escolha que mudou a história da humanidade. Ele escolheu de andar com Elohim. Esta é a história de Noé. Ora, aconteceu que quando os seres humanos começaram a multiplicar-se na face da terra e produziram filhas, os filhos de Elohim, vendo que as filhas dos seres humanos eram lindas, tomaram por esposas dentre todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra naquela época. Então, Noé vivia em um tempo de escuridão, onde a abominação havia chegado tão longe que as mulheres se casaram com anjos caídos, sugerindo a adoração voluntária de demônios. A corrupção e a maldade dominavam o coração dos homens. A violência, a injustiça e a ganância se espalharam como uma tempestade prestes a desabar. Mas no meio de toda essa escuridão, Elohim encontrou um homem diferente. Noé era justo, reto, íntegro. Ele caminhava com Elohim. Ele ouvia a voz do Criador, mesmo quando todos ao seu redor estavam surdos. Enquanto os outros se entregavam às trevas, Noé ensinava sua família a temer e respeitar o Criador. Então, Elohim chamou: Noé, construa uma arca, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e os animais. Aqueles que estiverem na arca sobreviverão. Agora imagine essa cena. Não havia sinal de chuva. O céu estava azul, o sol brilhava. A ideia de um dilúvio parecia absurda, não é? Mas Noé não questionou. Ele não duvidou. Ele apenas obedeceu. Dia após dia, ele e sua família trabalharam na arca. Cortaram madeira, pregaram tábuas, seguiram cada instrução de Elohim. Enquanto isso, as pessoas riam, zombavam. Olhem para esse louco, construindo um barco enorme no meio da cidade. Mas Noé não se abalou, porque sua fé era maior do que o medo. Vendo o pecado e a abominação daquela geração, o coração de Noé ardia dentro dele. Então ele caminhava nas ruas, pregando o arrependimento. Durante 120 anos, Noé pregando e alertando sobre o dilúvio, que é julgamento do Elohim que havia por vir. Mas ninguém deu ouvido a ele, com as suas palavras. Vendo Elohim que eles não iriam se arrepender, ordenou-lhe Elohim de entrar na arca com sua família e os animais. E então, o impossível aconteceu. O céu escureceu. Relâmpagos cortaram o horizonte. Trovão soando no céu. A chuva começou a cair, com uma tempestade. Logo as águas começaram a subir. O que antes parecia loucura, agora se tornou a única salvação. Mas era tarde para aqueles que não acreditaram. A arca já estava fechada. Noé e sua família estavam seguros, não porque eram melhores que os outros, mas porque confiavam em Elohim. E Elohim destruiu toda aquela geração má. Os corpos estavam espalhados por toda a parte nas águas. Então a arca de Noé é Yehoshua. Vivemos hoje em dia em uma época que é pior que do Noé. O pecado já atingir seu limite. A nossa geração é a pior geração que já teve em toda a história da humanidade. Elohim está preste para julgar esta geração. Yehoshua é o único que pode te salvar, então corra. Salva tua vida dessa geração perversa e abominável. Entregar tua vida a Yehoshua enquanto é tempo. Então se passaram 40 dias e 40 noites. A chuva não parou. Mas Noé nunca perdeu a esperança. Ele sabia que Deus cumpriria sua promessa. Até que um dia, as águas chegam a baixar. A arca pousou no topo do Monte Ararat. E quando Noé soltou uma pomba, ela voltou com um ramo de oliveira. A terra estava renascendo.
Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Noé saiu na arca com sua família e os animais. E então, Elohim fez uma promessa. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, ele colocou um arco-íris no céu. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos desafios que parecem impossíveis? Quantas vezes somos chamados a agir sem garantias? Noé nos ensina uma lição poderosa: a fé. Mesmo se todo mundo a nosso redor escolhe de viver na maldade, mas com a graça e força do Espírito Santo, podemos ser uma pessoa justa, reta e íntegra. Noé não tinha um pastor, nem uma igreja, nem uma Bíblia, e nem um irmão para exortá-lo, mas ele tinha uma coisa poderosa que é a fé. Então você pode. Não desista, sim, você pode. Noé nos mostra que a obediência e a perseverança trazem recompensas. Mesmo quando as pessoas duvidam, mesmo quando o mundo nos chama de loucos, se estivermos no caminho certo, colheremos os frutos da nossa fé. Então, quando a vida te desafiar, lembre-se de Noé. Mantenha-se firme, porque depois da tempestade sempre vem a promessa. Se essa história te inspirou, então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário.